Olá, Leda Lovato, boa noite, seja bem-vinda. Olá também, Silvano Braga, boa noite. Boa noite, Anitta e Clarindo. Boa noite também, Adriana Dantas, a Dona Wanda, sou Edivaldo. Andréia Dantas também, boa noite. Olá, Valdete, boa noite, seja muito bem-vinda. Jossanã, boa noite. Olá, Maria Ângela, boa noite também. Selma e Dinho, sejam bem-vindos. Sr. Antônio Onofre, boa noite. Boa noite, Aninha e Adriano Borges. Olá, Edileia, boa noite. Saudades de falar boa noite para você aqui, Edileia. Cecília, boa noite para você. Reinaldo, sejam bem-vindos. Olá, Joana Bandeira, boa noite. Boa noite também, Maria Geralda. Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Oneida Alves, boa noite também. Célia, boa noite, Cláudia Honor Eliane. José Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Rosilda Martins, boa noite também, Edna Bueno. Rosilene, boa noite para você, Osmane, Diego. Olá, Wagner, boa noite também, seja muito bem-vindo. Olá, Álvaro, boa noite. Boa noite também, Lídia, seja bem-vinda. Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Daniele Diamantino, boa noite também. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões desta noite com muita paz, com muita alegria, com muita harmonia e principalmente, o tema que nós vamos ver hoje, com muito amor acima de tudo. Boa noite, Rosali, seja bem-vinda. Obrigado pela notícia, Valdete, que bom, ficamos felizes com a recuperação dela, ótimo. O Wagner viu hoje pela manhã, né, Wagner? A gente agradece como sempre o carinho, meu amigo. Gente, elevemos então agora nesse instante o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus. Mais uma vez, não nos esquecendo de todos aqueles que nos pediram orações, cujos seus nomes já se encontram aqui na nossa mente, no nosso coração, cujos nomes encontram-se também anotados no nosso caderninho de intenções, que a espiritualidade leve a cada um e a cada lar a paz que cada um de nós merecemos, principalmente para termos uma tranquilidade, sobretudo nesses instantes em que estaremos dedicando ao conhecimento espiritual necessário para a nossa verdadeira e grande libertação, ou para o nosso despertar. Estamos num processo de despertar, e este despertamento vai ocorrer com muito mais facilidade através do conhecimento e das informações, aliado, é claro, aos sentimentos ou às sensações que nós vamos aprendendo a experimentar, avançando e evoluindo cada vez mais até atingir o ponto destes sentimentos. Que a paz e a tranquilidade que nós estamos experimentando nesse instante
Tome conta do nosso lar e das pessoas que amamos, das pessoas da nossa família, daquelas que nós não amamos ainda o suficiente, para que a gente aprenda, principalmente o que é amar. Aprenda o que é amor e conquiste esta essência dos sentimentos, como diz Lázaro nesta leitura que vamos analisar nesse instante. Obrigado a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação, por fazerem parte desta família e por auxiliar-nos na egrégora que nos envolve e que, de lá, parte energias e fluidos a todos aqueles que ainda não a integram. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Lourdes, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Iraci. Olá, Vânia, boa noite. Senhor Antônio Pazotto. Márcia de Paula, boa noite também, seja muito bem-vinda. Senhor Luiz Alberto, boa noite, como sempre, seja bem-vindo. Olá, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite também, Grace Kelly, Valéria Aparecida, Iraci Prestopa, boa noite. Ótimo, que bom. Mais uma vez estamos todos aqui procurando aprender e assimilar um pouco mais algumas informações importantes e interessantes para o nosso crescimento. E nesse capítulo 11, nós vamos identificar agora, na instrução dos Espíritos, só lembrando que no anterior, nós vimos, dai a César o que é de César. Com certeza uma interpretação interessante, poderíamos dizer assim, até fantástica, no meu ponto de vista, como eu já disse e deixei claro aqui para vocês, a predileção por determinadas passagens do Cristo, onde ele demonstra uma sabedoria e principalmente não fica em cima do muro para agradar esse ou aquele. Então, fantástico, maravilhoso. Boa noite também, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite, Lisete, França, Natália também, boa noite, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, sejam todos muito bem-vindos. E na sequência deste capítulo 11, nas instruções dos Espíritos, nós vamos começar pela lei de amor. Também uma outra leitura que nós temos uma predileção fantástica, exatamente porque ela resume muito daquilo que nós entendemos como lei do progresso. A lei do progresso é uma lei que, podemos assim dizer, ela é estabelecida em todos os pontos, em todos os aspectos, mas muitas das vezes nós esquecemos da evolução e do progresso no que diz respeito ao próprio sentimento. Nós, pela nossa própria ignorância, não identificamos, infelizmente, muitos dos pontos onde o progresso está presente, e a não identificação destes pontos acaba de alguma forma nos estagnando. Porque o conhecimento é que vai nos proporcionar tudo isso. Ok? E é o que a gente vai ver nessa leitura sobre a lei do amor do Espírito Lázaro. Olá, Gleison Pacheco, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Cris Queiroz, seja muito bem-vinda. E a gente não vai precisar de repetir, mas todos vocês já sabem, nós temos esse costume de identificar aqui o Espírito. E o Espírito aqui é o Espírito Lázaro. Nós já falamos sobre ele, um dos espíritos que estiveram encarnados na época do Cristo, irmão de Marta e Maria, e que protagonizou um episódio interessante da sua, entre aspas, ressurreição, que nada mais é, que nada mais foi do que estas faculdades que nós conhecemos como a catalepsia e a própria letargia, onde a criatura não está senão sobre uma morte aparente, e principalmente pelo poder magnético, e naquela época o poder magnético do próprio Cristo, ele retoma, fica até meio estranho, porque ele não saiu, ele não deixou, mas ele simplesmente estava distanciado do seu corpo, e ele retoma as suas faculdades corporais normais.
Então, é uma passagem realmente interessante, tida como miraculosa, principalmente para aquela época, para aquelas pessoas que não detinham conhecimento sobre a lei dos fluidos, sobre os princípios que nós estamos estudando aqui com essa doutrina maravilhosa. Então, sim, era algo sobrenatural, né? Luísa Nalim, boa noite também, seja muito bem-vinda. Com isso, gente, nós, identificando o Espírito, né? Roseli Salvador, boa noite, passemos a analisar a lei do amor propriamente dita. E aqui, como eu disse a vocês, é uma das leituras que eu tenho uma predileção e a gente vai procurar, especificamente nela, frase por frase, tentar entender a profundidade desses ensinamentos que Lázaro nos passa, ok? Boa noite, Elaine Oliveira, boa noite também, Adaí, e boa noite para o seu companheiro, Adaí, espero que vocês estejam muito bem, recuperando, né, cada vez mais. Gente, a primeira coisa que ele diz, ele começa a sua mensagem dizendo que o amor resume a doutrina inteira de Jesus. Mas isso nós já sabemos. Sim, por quê? Porque já nos foi dito em diversas outras oportunidades, inclusive vários intérpretes dos ensinamentos, tanto do Cristo, quanto os intérpretes dos ensinamentos dos Espíritos, eles já trazem para nós estas grandes revoluções morais que atingiram o nosso planeta, Moisés, Jesus e a própria doutrina, ou a avalanche de espíritos desencarnados que, por permissão divina, começaram a se comunicar de uma forma mais ostensiva com a humanidade. E nós já identificamos que Cristo, ele exatamente personifica o próprio amor. E essa personificação do amor nós vamos encontrar em todos os seus ensinamentos, né? Adriano Valério, boa noite também, Gisela Goulart. Nós vamos encontrar nos ensinamentos do Cristo esse amor, ou ao redor do próprio amor, que é o eixo central de tudo, nós vamos encontrar todas essas virtudes e ensinamentos do próprio Cristo. A lei do amor, como o próprio João Evangelista disse, o amor, ou Deus é amor, e portanto ele é essa mola propulsora de todo o universo, foi o que o próprio Cristo procurou nos desenvolver, nos ensinar. Por exemplo, ele falou muito do perdão. E o que é perdão, senão o próprio amor? Falamos muito da piedade, o próprio Cristo, e a gente vai ver uma leitura da piedade no Evangelho aqui, que diz que uma piedade bem sentida é amor, e o amor é o devotamento, e o devotamento é o esquecimento de si mesmo. Olá, Dicione, boa noite, seja bem-vinda. Jesus falou muito, né, Carlinhos Cabelo, boa noite também, sobre a caridade. E o que é a caridade, senão o próprio amor em ação? O amor em ação exatamente para com o próximo. Mas, mestre, quem é meu próximo? E aí conta a parábola do bom samaritano. A gente viu, já aprendeu a própria questão da indulgência. Porque é muito fácil e simples nós olharmos, acusarmos, apontarmos e muitas das vezes julgarmos e até condenarmos os outros, mas o próprio Cristo disse, calma, indulgência. Por quê? Porque se é uma pessoa que você ama, você consegue encobrir, ou você consegue ser um advogado de defesa perfeito. Então veja, todos os ensinamentos do Cristo, eles giram ao redor do próprio amor. Então, Lázaro começa a sua mensagem dizendo isso, o amor resume a doutrina inteira do Cristo. Mas ele não para por aí. A segunda frase, porque gente, eu fui picotando esse texto dele, tá? Para nós analisarmos ele por completo. Depois, ele diz o seguinte, que o amor é o sentimento por excelência. Veja, como que eu poderia entender um sentimento por excelência, tá? Nós vamos ver um pouquinho do sentimento logo abaixo, mas o que ele quis dizer para nós aqui nesta frase é exatamente que
como? Se o próprio Cristo, o ser mais perfeito que pisou nesse planeta, trouxe e nos apresentou o amor, ou a lei do amor, simplesmente dando-nos uma roupagem diferente para tudo aquilo que nós já vivenciávamos, e sobretudo por aquela energia que já vem do próprio Criador para conosco. Jesus resume a sua doutrina toda no amor. Tem que ser, claro, algo de excelência. Por isso ele chama de um sentimento por excelência. Por quê? Porque ele não só resume a doutrina toda do Cristo, mas ele também resume e representa, se eu posso assim dizer, ou estão inseridos no amor, todas as virtudes que nós conhecemos. Então, o amor é exatamente o centro de tudo isso, mas não é o centro pura e exclusivamente, é o centro onde todas as ramificações estão a ele vinculadas, todas as virtudes estão vinculadas, todas ao mesmo tempo são alimentadas pelo amor e, da mesma forma, todas alimentam e fortalecem o próprio amor. Tá vendo? É algo realmente fantástico, por isso que ele diz que é o sentimento por excelência. Boa noite, Cidinha Vieira, seja bem-vinda. E mais, Lázaro vai dizer o seguinte, que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olá, Arlete, boa noite, seja bem-vinda. Os sentimentos são os instintos. Só que não são pura e exclusivamente instintos. São instintos que se elevaram. Opa, peraí. Aqui nós vamos ter que nos debruçarmos um pouquinho mais. E é claro, a gente vai precisar voltar lá quando nós estudávamos a Gênese. Aliás, na Gênese nós estudamos justamente nos dias de quarta-feira e nós conseguimos fechar este estudo. Para aqueles que ainda não tiveram oportunidade, busquem depois na página da AME, de São Sebastião do Paraíso, tem lá. Ou se vocês quiserem também na nossa página lá no YouTube, Edson Vander Assunção, eu coloco todos os estudos lá, tá? Só os últimos aqui que eu tive um probleminha no computador e não consegui lançar, mas praticamente todos os dias a gente vai lançando os nossos programas lá, exatamente para poder facilitar. Mas, seguindo, então, ele diz que, ou lá quando nós estudávamos a Gênese, a gente viu o instinto. E o que Kardec vai falar para nós? Ele vai ali trazer uma série de hipóteses para nos ajudar a entender e a compreender o instinto. Mas basicamente eu posso dizer para vocês que o instinto, ou ele representa exatamente esta lei que já está inserida em cada criatura e automaticamente nós vamos sendo conduzidos por ele, pelo instinto, sem precisar fazer nenhum tipo de esforço, sem precisar fazer nenhum tipo de exercício, ou também o instinto como um comando exterior, alguém já avançado, ele vai proporcionando às criaturas um segmento, um caminho, e justamente um caminho que não tem risco, um caminho que não tem perigo de você sair fora dele. O princípio inteligente, ele vai se desenvolvendo nos outros reinos da natureza e a gente vai ainda rever um pouco disso no Livro dos Espíritos. Né? Nascemos no mineral, agitamos no vegetal, sonhamos no animal e despertamos no homem. É o que os intérpretes dessa doutrina maravilhosa nos ajudam e nos ensina. Então, quando o princípio inteligente ele entra em contato com a matéria, ele vai passando por experiências em cada uma desses reinos, e essas experiências vão alimentando ou vão proporcionando a ele o desenvolvimento do instinto, que é um segmento, que é um caminho, que não tem como você fugir. E aí essas experiências vão alimentando e fazendo com que você tenha ou vá adquirindo, através
dessas existências, dessas encarnações, você vai adquirindo algo que vai se tornar um automatismo para você. Nós ainda temos muito dos instintos em nós. Nós não temos o domínio completo de toda a nossa estrutura. Maior parte do nosso corpo funciona através dos instintos. Nós não precisamos parar para poder respirar, para contar quantas vezes nós respiramos por dia, quantas vezes nós piscamos o olho. Muitas das nossas funções são funções instintivas. Por quê? Porque, gente, foram produtos dessas diversas existências anteriores, estão todas arquivadas lá no nosso arqueocórtex. Tá? Por quê? Porque isso é fruto de uma evolução. O instinto também vai evoluindo. Por isso que nós falamos mineral, vegetal, animal, até chegarmos a esta fase hominal. Então, o que Kardec está falando aqui, né, Joana Carneiro? Boa noite também para Marlene. Ele está dizendo que os sentimentos, ele vai ser, ou ele representa a evolução do instinto, só que é uma evolução já garantindo um progresso que foi conquistado pelo espírito. Então, o sentimento não nasce e surge de uma hora para outra. O sentimento, ele vem como fruto de um progresso. Ok? Então, lembre, e para aqueles que quiserem aprofundar, dê uma olhada lá no livro da Gênese, tem um capítulo inteirinho que Kardec vai falando para nós sobre a inteligência e o instinto. Ok? Bom, e a gente vai aprender por que ele fala dessa evolução, né? Porque os sentimentos, segundo a irmã Cidufor, são os guias infalíveis da alma. Quando nós chegarmos neste ponto dos sentimentos, nós não teremos mais nenhum problema. Por quê? Porque nós já conheceremos todas as leis que regem o universo desde o instinto. Para quando chegar lá no ponto dos sentimentos, nós conseguirmos agir com plena consciência, né? Marilza Abreu, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Linda, aqui parece que está tudo normal, deve ter sido só para você. Bom, e aí ele vai continuar explicando, veja para vocês verem. No seu início, na sua origem, diz a mensagem, o homem tem instintos. É aquilo que nós falamos. Nós começamos com eles. Princípio inteligente em contato com a matéria, ele é algo distinto. A gente já estudou isso, né? Lembram? Nós temos Deus, princípio material e princípio espiritual. E ligando os dois, nós temos o fluido cósmico, que hoje para nós, ele tem como principal... fugiu aqui. Como principal elemento, o próprio perispírito. Tá? Então, Deus... princípio inteligente, princípio material. Ok. O princípio inteligente, ele ingressa no material para exatamente através dessas experiências, ele vai vivenciando as leis. Nós já falamos, todas elas são imutáveis, né, Marinho? Boa noite, seja bem-vinda. As leis são imutáveis, não mudam jamais, porque elas são perfeitas. E nós, como princípios inteligentes, vamos passando por estas experiências, porque na origem só os instintos nos conduzem. Quando nós chegamos na condição hominal, aí sim nós adquirimos uma razão. Então, você pode ter que um instinto, ou melhor, o princípio inteligente em contato com o princípio material, ele vai desenvolvendo ou despertando a sua consciência. Quando a gente for falar um pouquinho da questão 621 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver isso. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então o instinto é aquele início do despertar. Olha, vivencie a lei de atração, por exemplo, principalmente nos minerais. Vivencie um pouco mais de algumas leis nos vegetais. Vivencie outras nos animais. Tudo isso
com a individualização do princípio inteligente para nós irmos aprendendo, para nós irmos conquistando ou para nós irmos despertando. Porque se você entender a consciência como uma semente divina ou como um germe divino que vai simplesmente desabrochando, aí nós temos que falar que na origem nossa, com instintos, ele vai se desenvolvendo ou despertando. Ok? Então, só para lembrar, ele fala que em sua origem o homem tem instintos. Eu estou interpretando o homem como princípio inteligente, tá? Então, se na sua origem o homem tem instintos, diz Lázaro, mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Avançado e corrompido. Olha que interessante a frase que ele coloca. Por quê? Porque, gente, nós estamos falando do princípio inteligente. Os primeiros ensaios: mineral, vegetal, animal, instinto. Não tem como. Ele não tem opções de escolha. Ele é conduzido, ele é trazido até este momento, até esta fase da evolução. Quando ele chega nessa fase, depois de todas essas experiências, é-lhe concedido uma certa liberdade. Também nós vamos estudar a lei de liberdade mais adiante. Concedida esta liberdade, aí vem aquilo que nós chamamos, e que ele coloca aqui, mais avançado e corrompido tem sensações. Olá, Cília, boa noite, seja bem-vinda. Corrompido. E o que é corrupção? Se vocês forem procurar no dicionário, um dos significados de corrupção é exatamente o que? É você modificar ou você adulterar as características originais de alguma coisa. Você corromper alguma coisa e alterar as características. Ora, quais são as características básicas e originais? Não é exclusivamente o caminho do bem. A partir do momento que a gente sai do original, Deus é só bem. Deus não criou o mal. Mas a gente sai, a gente modifica, a gente adultera, nós estamos corrompendo. E quando que isso acontece? Como que isso acontece? Mais avançado e corrompido tem sensações. Gente, quando a gente passa a compreender, ou quando nós passamos a entender, e você mesmo fazendo as suas escolhas, veja, não estamos mais nos instintos, nós não precisamos mais ser conduzidos, nós não precisamos ser carregados no colo, agora a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas, e quando a gente passa a fazer isso, você começa a identificar a vida, identificar as coisas, depositar valor em cada uma delas, e você vai fazendo as suas escolhas. E quando as suas escolhas te afastam do caminho certo, do caminho reto e do caminho do bem, você está corrompido. E você está corrompido por você mesmo, porque a liberdade é inteiramente sua. Quando nós começamos a raciocinar, a gente vai identificando determinadas coisas, dando valor a determinadas coisas, dando valor a determinadas pessoas. Vejam, você vai automaticamente preferindo umas às outras. Mas o que Lázaro chama atenção e que a gente tem que ficar bem esperto é exatamente isso, porque corrompido nós temos sensações. E estas sensações muitas das vezes são aquelas que nos enganam. Por quê? Porque, pelo que nós podemos interpretar, as sensações dentro da corrupção é exatamente o desvio, elas são temporárias e passageiras. Por quê? Uma das fatalidades, talvez a única fatalidade que existe, é que nós somos destinados à felicidade. E a felicidade nos moldes da própria criação divina e não nos moldes que nós escolhemos. Aliás, eu costumo dizer, a gente sequer sabe o que é felicidade. Mas tudo bem, quando nós estamos já nessa fase da razão, raciocinando,
nós temos essa facilidade de corromper, de adulterar, de modificar. E quando nós modificamos as coisas, nós vamos procurar justamente aquelas que nos dão mais satisfação, que nos dão mais prazer. Depositamos todo o nosso futuro naquilo que, em determinados momentos, me traz uma sensação boa, uma sensação gostosa, me traz um prazer. E isso nós confundimos, infelizmente, as paixões. Paixões com aquilo que em tese seria amor. Por que nós adulteramos? Por que nós modificamos e por isso estamos corrompidos? Exatamente porque nós nos esquecemos que somos seres imortais, que o princípio inteligente ele deve dominar sobre o princípio material, e essas sensações que a gente busca são aquelas sensações que vão proporcionar, na grande maioria das vezes, um prazer material, um prazer corporal, um prazer carnal, um prazer mundano. Então, se nós esquecemos das nossas origens, seres imortais, e vamos valorizar mais aquilo que diz respeito à matéria, que é temporário, essas sensações com certeza vão nos enganar e elas vão fazendo com que nós, simplesmente escolhendo o que diz respeito à matéria, abandonemos o caminho certo e correto, que é as conquistas do Espírito. Então, por isso que Lázaro diz: mais avançado e corrompido, nós temos sensações. E aí ele segue a parte fantástica: instruído e depurado. O princípio inteligente, ou o homem, tem sentimentos. Vou repetir. Lázaro, na sua mensagem, diz que apenas o princípio inteligente, quando é instruído e depurado, é que ele possui sentimentos. E o que é ser instruído? Gente, questão 919, 919A do Livro dos Espíritos, está aí para responder para nós. Conhecimento, autoconhecimento, isso é instrução. Espíritas, instruí-vos, eis o primeiro, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós não podemos escapar da instrução. Nós não podemos escapar do conhecimento. E conhecimento, nós estamos falando tanto de nós mesmos, quanto conhecimento das coisas externas. Por quê? Ou para quê? Para nós não sermos enganados pelas sensações, para nós não sermos corrompidos, para nós permanecermos no caminho reto. A lei do amor é isso que está fazendo para nós. A lei do amor não é aquela coisa assim de aquela ilusão, aquela utopia, ou aquele filme, ou aquele romance. Não, é para nos manter no caminho certo, no caminho correto. Eu tenho que escapar, eu tenho que vencer e superar essas sensações. E eu só vou conseguir com conhecimento, instrução, da imortalidade da alma. Por isso se diz que a imortalidade da alma é uma das principais coisas que vai nos consolar e confortar. Porque a gente olha para o lado, a gente olha para o vizinho, vê ele desfilando num carro maravilhoso, e aí você fala: poxa, eu nunca vi ele procurar uma religião, eu nunca vi ele numa igreja, e ele está desfilando aí numa boa e tal. Ah, eu vejo determinadas pessoas, a pessoa não tem nenhuma religiosidade, mas veja que pessoa bonita, que pessoa linda, que mulher maravilhosa, que homem maravilhoso. Por que eles são tão belos assim e eu não me acho, não me considero tão belo? E olha que eu tenho uma religião e eu pratico, eu vou. A imortalidade da alma vai explicar essas coisas todas para nós. E muitas das vezes são pessoas que vão continuar iludidas, que vão continuar corrompidas. Nós precisamos avançar, evoluir. Nós temos que elevar o nosso instinto à condição de sentimentos. Ou seja, o cumprimento de todas as leis tem que ser algo consciente de toda criatura. E só com instrução, e aí vem outra parte, depuração, ou seja, puros, nós conseguiremos estes sentimentos. Somente quando tivermos a certeza, ou tudo esclarecido,
Nós vamos colocar também estas nossas emoções ou as próprias sensações para dar este avanço ao instinto. Nós vamos fazer com que o nosso neocórtex, lembra quando eu comentei isso com vocês? O neocórtex, que é a parte nova do nosso cérebro, o desenvolvimento do novo, onde está o lobo frontal, que é exatamente esta visão espiritual, a visão do futuro. E em especial brilha quando nós praticamos o bem, quando nós praticamos a caridade. Essa parte vai desenvolver e ela vai cobrir completamente o arqueocórtex, e nós vamos conseguir dominar os nossos instintos. Dominar os instintos, ou pelo menos fazer com que os sentimentos estejam avançados e evoluídos. Os instintos avançaram à condição de sentimentos. E aí nós vamos ter o domínio e o controle completo de tudo o que vocês imaginarem, principalmente do seu próprio corpo, das suas células. Você vai ter o controle sobre a sua respiração, sobre o seu piscar de olhos, sobre tudo aquilo que acontece dentro de você. Sentimentos é exatamente isso, né, Helena Coelho? Boa noite, seja bem-vinda. Sentimentos são exatamente isso. O Camarinha colocou, sim. Quanto mais conhecimento tivermos, mais no caminho reto nós estaremos. Menos corrupção, menos, Camarinha colocou, manipulação. Porque o que a sociedade hoje nos apresenta são coisas, são prazeres que vão resolver ou responder a estas sensações corporais. Espirituais, não. Dificilmente nós vamos ver uma divulgação de satisfação e prazer espiritual. O nosso mundo é capitalista, ou a sua grande maioria é capitalista, e eu preciso vender os meus produtos, e eu não consigo vender essa espiritualidade. Tá? Então, por isso que a sensação corrompe. Os sentimentos, eles vão avançando até chegar nesse ponto. Opa, eu tenho domínio, eu tenho controle. Eu estou instruído e estou me depurando cada vez mais. Reconhece seu verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. As más tendências fruto dessa corrupção ou das paixões que nós não conseguimos dominar de forma correta, adequada. Nós ainda precisamos muito do nosso corpo, não estou falando para nós desprezarmos. Nós precisamos do nosso corpo, nós precisamos da encarnação, nós precisamos das pessoas, claro. Mas nós não podemos esquecer que o princípio inteligente é que precisa dominar e controlar a própria matéria. O bem, ou a sensação do bem, deve prevalecer sobre a sensação do mal. Porque a sensação do bem, ela é definitiva. A do mal, não. Então, veja, identifique bem que tipo de satisfação, de prazer e de sensação você está sentindo, para ver como anda a evolução dos seus instintos à condição de sentimentos. Vamos parar por aqui, por conta do nosso horário. No nosso próximo encontro a gente continua a fazer a leitura. Repito, a gente vai fazer frase por frase, porque também essa é uma parte que muito me agrada neste Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela participação, pelas energias, pelas vibrações. Tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.